Estamos com o nosso especial sobre o Santo Sudário. Estamos conversando sobre tudo que diz respeito ao Santo Sudário, esse tecido que ao longo dos séculos já muitas paixões foram levantadas por causa dele, muitas brigas, mas também muitas conversões, muitas bênçãos de Deus foram derramadas, como a gente já começou a falar no bloco anterior. A gente vai continuar nossa conversa e vamos começar esse bloco perguntando, Padre Guido, obviamente o relato dos evangelhos e também a arte sacra ao longo dos séculos, a gente pode perceber o tamanho da crueldade que Jesus sofreu, nas suas últimas horas antes de ser crucificado e até mesmo após a crucificação. Bom, o sudário nos dá indícios desses sofrimentos, mas aquele tipo de condenação, Padre Guido, será que muitas pessoas como Jesus sofreram aquele tipo de condenação? Diácono Eric fez muito bem em citar os Santos Evangelhos, porque notamos que a história da paixão e morte de Jesus ocupa um lugar de grande destaque nos 4 evangelhos, Cada um com pormenores muito mais até interessantes e até amargos, no sentido que gostaria de repetir uma frase do Tertuliano, que ninguém conseguia olhar para uma pessoa condenada a morrer na cruz por muito tempo, porque despertava exatamente uma comoção fora do comum. Quando nós olhamos para o Santo Sudário, notamos que é um homem com barba, e a barba caprichada no estilo típico dos rabinos, dos judeus, e morto. Pode ser visto graças a uma impressão com muitas manchas de sangue por meio das feridas sobre o rosto, a cabeça, as mãos e o corpo. Também na frente e trás do corpo, porque Jesus foi flagelado. A flagelação está gravada nos 4 evangelhos, e até com um pormenor, que está escrito num evangelho do 1º século, que os soldados encarregados da flagelação, a lei falava de 39 chicotadas, foram devidamente embriagados antes para perder a conta. Resultado, na imagem, na frente, no verso, no corpo de Jesus, nós notamos cerca de 120 chicotadas. Imaginamos, o homem não era poupado nem na sua dignidade, nem nas suas intimidades, inclusive até era colocado na cruz completamente nu. E ainda que apresente esta imagem seja um cadáver, não se registra, porém, nenhum resto de decomposição. E este pormenor, minha gente, é muito importante, porque se comprova que foi envolto de um corpo humano durante um breve período, ainda que suficiente para que se imprimisse esta imagem. E praticamente Jesus ressuscitou. Teremos a oportunidade de chegar até isso no nosso programa, para testemunhar, digamos assim, doutor, se não é que é especialista no Santo Sudário, como o Santo Sudário seja até uma prova da gloriosa vitória de Cristo sobre a mesma morte. Portanto, foi por um período de pouco mais de 40 horas que Jesus ficou envolto neste lençol que hoje nós contemplamos e apreciamos. Os sinais, Corcione, do que os evangelhos narram dessa paixão, isso não há dúvida que esses sinais estão presentes no Santo Sudário. Sim, uma coisa só para que a gente possa esclarecer. Jesus é condenado não inicialmente à crucifixão, ele é condenado à flagelação. Certo. Pilatos achava que, dando uma boa surra naquele homem, o povo ia ficar satisfeito, ia acalmar e ir embora. Se aproximava a Páscoa, Pilatos saiu de Cesareia Marítima, que era o lugar onde ele morava, e foi
passar aqueles dias de festa em Jerusalém. Certo. Muito a contragosto. Ele não tinha a menor vontade de ficar em Jerusalém com todas aquelas festas, ele não era ligado a isso. Certo. Mas ele tinha que ficar porque a autoridade romana tinha que se fazer presente. E é levado para o Pilatos um problema muito sério. Por quê? Jesus foi condenado à morte pelo Sinédrio. Só que o judeu não tinha o poder de vida e de morte sobre ninguém. Eles dependiam do Pilatos para que condenasse Jesus à morte. Pilatos vai e tenta condenar Jesus à morte. Ele olha e ainda ele vira para o povo, está no Evangelho. Eu não vejo crime nenhum nesse homem. Ele ainda pergunta, homem, seu povo quer te matar. O que você fez? Aquele pedaço maravilhoso. Vim para dar o testemunho da verdade. Sim. E Pilatos olha para ele e fala, e o que é a verdade? E ele não responde, porque não precisa, a verdade estava na frente do Pilatos naquele momento. Então, não havia necessidade de responder, mas ele não queria matar Jesus. A esposa de Pilatos, Cláudia Prócula, vai no Pilatos e diz, Pôncio, não faz nada para esse homem, porque esse homem é bom. E ele vai e ele fala, não, eles querem ver sangue, eles querem ver circo, eu vou mandar flagelar esse homem. E manda flagelar. O que era a flagelação? A flagelação era aplicada... Primeiro, eles batiam com uma vara. Certo. Eles batiam bem, eles amarravam o criminoso num pelourinho, sem roupa, e batiam com uma vara seca, doía muito. E depois, e aí eu tenho só que completar um pouquinho do que o padre Guido falou. A lei mandava dar 39 flageladas. Aliás, a lei é muito clara, ela fala 40 menos 1. Tanto que os algozes, eles contavam de trás para frente. 40, 39, 38, por mais bêbados que eles estivessem, eles não podiam afrontar a lei. Certo. O flagos é um instrumento semelhante a isso aqui, um pedaço de pau, certo, com 3 tiras de couro e na ponta ou eles usavam um ossinho de carneiro, o osso do calcanhar do carneiro chamado tali, ou eles usavam esse chumbinho estriado. Qual era a função do flagros? Ele não doía só quando batia. Ele arrancava um pedaço da pele da pessoa que estava apanhando. O Mel Gibson, no filme Paixão de Cristo, deixou isso bem claro. Muito claro. Ele demonstra sério. Mel Gibson a produção de Mel Gibson, ele faz o filme com base no sudário, com tudo que ele aprendeu na nossa academia. Isso aqui era tão ruim que a pessoa podia morrer se levasse mais do que 40 flageladas. Certo. Era terrível. E ele não foi condenado à morte por flagelação. Ele foi condenado à morte por crucifixão. Certo. Mas naquele momento ele era só flagelado. E alguém de repente fala, por que nós estamos batendo nesse homem? Você não sabe? Esse aí é o rei dos judeus. E falou para o romano que estava batendo no rei dos judeus, era uma alegria para eles. Então começaram, mas um rei sem coroa, eles vão no resto de uma fogueira, porque faz frio, e eles têm lá um arbusto, são roseiras de Jericó. É uma planta chipófaga. Deixa eu segurar o senhor para mostrar para a câmera aqui. Que, infelizmente, a nossa só sobrou um dos espinhos. Mas lembrando que aqui, esse que sobrou aqui é original. É original. Vegetação trazida de lá. Vem de Jericó. Então dá para ver o tamanho do espinho aqui. É. E, Padre Guido, será que foi uma coroa fininha só em volta da cabeça ou um pouco mais que isso? Foi um capacete de espinhos, não uma coroa. Quer dizer, cobriu toda a cabeça. Exato. Um rei sem coroa e cravaram isso. E quem sabe o que sangra um couro cabeludo? Tanto que não conseguiam mais bater com a mão nesse homem. Certo. Usavam pedaços de pau para bater nele, porque com a mão machucaria se batessem nele. Entendi. Quando eles percebem que ele já tinha desmaiado, alguém vai lá, pega um monte de urina de cavalo misturado com água, jogam para que ele se reabilitasse e o levam
na presença do Pilatos. Pilatos, quando vê, fala: o que fizeram com esse homem? Ele pega aquele resto de homem e apresenta para o povo e diz: esse homem, olha aí o teu rei, olha aí. E o povo reclama dizendo: nós não temos nenhum outro rei a não ser César. Crucifica ele. Engraçado que aquelas mesmas pessoas que alguns dias antes gritavam: Hosana, bendito és tu, filho de Davi, as mesmas pessoas gritavam: mata ele, porque nós não conhecemos outro rei senão... E Pilatos: se você não mandar matar esse homem, nós vamos falar para o César que você aceitou uma autoridade maior em Jerusalém. Tanto que o Pilatos olha, lava as mãos e diz: sou inocente do sangue desse justo. Diácono, e o povo respondeu uníssono na praça do palácio do Pilatos: que o sangue desse homem caia sobre nossa cabeça e sobre a cabeça dos nossos filhos. Até hoje, 2000 anos são passados, não tem um dia sequer que não tenha um derramamento de sangue inocente naquele lugar. É verdade, é um dado histórico, é verdade. Pois não, Padre, o senhor ia complementar? Não, exatamente. É uma reflexão muito profunda que está fazendo o nosso amigo Antônio Carlos e que nos coloca ao par de uma situação muito crítica que o mesmo Pilatos, plenamente convencido da inocência de Jesus, mas que acabou, sobretudo quando recebeu aquela ameaça: se você não fizer isso, você não é amigo de César. É isso. Exato, e acabou entregando o corpo de Jesus para a morte na cruz. Hoje não somos nós, digamos assim, as pessoas autorizadas para um julgamento, mas nós notamos exatamente que esse sangue continua sendo derramado neste povo, né, que não tem paz, que não encontra a sua unidade, que vive, digamos assim, numa desconfiança, numa falta de paz. Pilatos ainda tenta, em última instância, ele diz: eu tenho aqui um assassino, um cara que matou dentro do templo de vocês. Chamava-se Jesus de Barrabás. Ele diz: é chegada a época da Páscoa e a autoridade romana liberta um prisioneiro. Nunca, em toda a história que eu estudei, eu jamais soube de algum prisioneiro libertado pelo romano na época da Páscoa. Mas ele inventou aquilo na hora: eu vou libertar um prisioneiro. De quem que vocês querem a liberdade? De Jesus de Nazaré ou de Barrabás? E o povo gritava: liberte Barrabás, solte Barrabás. Tudo que nós conhecemos é muito pouco ainda diante do que, na verdade, Jesus sofreu. Seja na flagelação, na coroação de espinhos, na humilhação pública. Estão registradas também cusparadas na cara de Jesus. Quando ele caminhava também, com a cruz. Exato, né? E também naquela ajuda que ele recebeu da parte de Simão de Cirene, porque estávamos já pensando que não chegaria vivo. Sim, Jesus, ele não foi condenado para morrer carregando a cruz. Ele foi condenado para morrer na cruz. E alguém, olha, estava ali, várias pessoas iam para assistir às crucifixões. E estava ali um homem de Cirene com os dois filhos, Alexandre e Rufo. E o centurião romano olha para ele e fala: ô cidadão, vai carregar a cruz do homem. Eu tenho certeza que ele falou: não vou. Não vou porque eu estou com roupa de domingo, estou com as crianças aí. Como é que eu vou carregar a cruz tudo cuspido, escarrado? Vai, porque se você não for, vai você morrer no lugar dele. E aí ele passou a mão no patíbulo, botou nas costas e foi até o alto do Gólgota. E aí, falar em sofrimento, quando ele chega no alto do Gólgota, Jesus vai indo atrás, ele cai. Jesus cai por 3 vezes, diz o Evangelho. Cada vez que ele cai, ele está amarrado ao patíbulo. Ele cai com o joelho no chão e com a face na terra. E em cima da sua cabeça, o patíbulo afundando aquela coroa de espinhos ainda mais. Quem pudesse ver, diria: homem, morre. Se você veio para pagar os pecados da humanidade, os pecados já estão pagos. Chega de sofrer, morre. Mas não era chegada a hora dele ainda.
Ele vai para o alto do Gólgota, e eu chamo a atenção disso numa coisa muito importante. Porque a gente fala de flageladas, de coroação de espinhos, a gente fala de uma série de coisas. Cusparadas, bordoadas, davam bordoadas em Jesus. Bordoada é agressão através do bordão, aquele pau que usam para andar no deserto. Quando ele chega no alto do Gólgota, ele estava com o corpo todo em sangue, das marcas da flagelação. Certo. E ele tinha uma túnica de algodão. Estamos falando do ano 30 da nossa era. Uma época que provavelmente mais ou menos dia 6 de abril do ano 30 da nossa era. Primavera. Sol a 35 graus por volta de meio-dia, que é a hora que foi o cortejo da crucifixão. Aquela túnica de Jesus seca sobre as feridas. E alguém vai lá e arranca aquela túnica. Puxa vida. Ele deve ter sentido nessa hora um choque de mais de 1000 volts. Podia ter morrido nisso, mas não era chegada a hora dele. Alguém vai lá, a cruz era dividida em duas partes, todos sabem disso hoje. O stips, que ficava fincado lá no lugar da execução, e o patíbulo que o condenado carregava na rua. Provavelmente amarrado numa das mãos e nas pernas, né, Padre Perfeito, era amarrado a parte transversal Isso. no pulso direito com o pé esquerdo. Isso. Por isso... E um amarrado ao outro condenado. Eles iam em fila. E, aliás, as condenações, as crucifixões eram coletivas. Certo. Tinha crucifixão de 200 pessoas. Mas naquele dia, nós sabemos na história que Jesus foi crucificado tendo um ao seu lado e outro ao outro lado. Mas ninguém disse se tinha mais 20 de um lado ou 20 do outro. Mas chamou atenção a imagem central dos três. Certo. Jesus com um ladrão ao seu lado e um outro malfeitor do outro lado. Alguém vai lá e joga Jesus sobre o patíbulo. E o carrasco romano tem a prática em crucificar os outros. Ele põe o joelho nos dedos do crucificado. E usando um instrumentozinho igual a esse aqui. O senhor tem aí uma réplica. Deixa eu mostrar aqui. Não era nada mais do que isso. Um dos cravos, então. A gente está aqui em mãos. Ok. Tá. Era um cravo 12 centímetros de comprimento, não era mais nada mais do que isso. Para a mão esse? Para a mão. Certo. Então, aí é que está. E agora eu vou mostrar para você aonde crucificar. Que não necessariamente não é na mão como... Nem pode ser na palma da mão. Nós andamos crucificando alguns cadáveres nos nossos estudos, e você crucifica o cara na palma da mão, ele não se sustenta na cruz 5 minutos, porque aqui não tem sustentação, ele cai. Então, só existe um lugar para você crucificar uma pessoa. Aqui, ó, no fim da mão, antes de começar o punho, quem tiver em casa, o nosso assinante pode ver que nós temos 5 ossinhos. Esse lugar aqui chama-se espaço de Destô. Ele começa aqui e acaba aqui. Então, o cravo entra aqui com 2 marteladas, é o suficiente para ele entrar aqui e sair ali no peito da mão. Certo. 2 marteladas. Bom, já está cravado no patíbulo. E aí isso tem um reflexo imediato no polegar. Sim. Por quê? Aqui passa um fecho de nervos, chamado nervos medianos, que são os responsáveis por esses movimentos. Certo. A hora que o cravo entra aqui, ele não arrebenta os nervos medianos. Antes tivesse arrebentado, mas não, ele estica os nervos medianos. Isso dizem que dá uma dor inenarrável. E quando o cravo entra aqui, a ponta dos dedos faz isso e imediatamente o polegar vem para a palma da mão. E é ato contínuo. Nós crucificamos braços de cadáveres mortos há mais de 2 anos. Peraí, eu vou botar um outro parênteses. Às vezes o senhor fala, a nossa academia. Explica para o povo de casa o que significa isso. É um grupo de estudiosos do Santo Sudário. Um grupo de estudiosos do Sudário, que tinha no Brasil, tem no Brasil, a Associação Brasileira de Estudos do Sudário, mas hoje nós fazemos parte da Academia Internacional do Sudário de Turim. Nós vamos
todos os anos para Turim, onde recebemos todas as informações de todos os estudos científicos que estão sendo feitos. E a gente se aprimora nesses estudos. Então, muitas vezes nós fizemos alguns testes, lógico, com ordem, crucificamos cadáveres, crucificamos braços. Então, a gente pegou braço de morto de mais de 2 anos, que você não pode usar um cadáver mais fresco. Certo. Pegamos o braço de morto de mais de 2 anos, cravamos o cravo no espaço de Destor e o polegar veio para a palma da mão. Quer dizer, isso é uma coisa impressionante sobre a crucifixão. Só quem já crucificou alguém sabe que acontece isso. Tá certo. Bom, para a gente aproveitar o nosso tempo, a gente quer mostrar lá ainda. Eu vou lá. O senhor tem mais um cravo ainda, Tem, que é o o exemplo dos do pés. pés? Por quê? Cravavam o crucificado nas 2 mãos. Certo. Pegavam o patíbulo e colocavam sobre os estipes. Ficava sobre os estipes. Certo. E o crucificado ficava pendurado ali. E se ele ficasse pendurado ali, a crucifixão ia durar 20 minutos, porque ele morreria. Porque ele não teria como soltar o ar viciado que ele tinha dentro do corpo. Certo. Ele precisava ter apoio. Certo. Pegava o pé esquerdo dele, colocava o pé direito em cima dele, e entre o segundo e o terceiro metatarsiano, usando um cravo semelhante a esse, Bem maior do que aquele primeiro que nós mostramos aqui, num das mãos. local chamado interlínea de Lisfranc, com 2 marteladas, dobravam a perna do crucificado e pegavam ele na cruz. Certo. De modo que ele teria força suficiente para se levantar no cravo das mãos e se levantar no cravo dos pés para poder ficar em linha reta e soltar o ar e respirar novamente. Mas ele não conseguia ficar assim, aí ele caía de novo. Isso é muito importante, porque o crucificado, quando ele estava assim na cruz, o sangue escorria na vertical. Certo. Quando ele se levantava nos cravos para poder soltar o ar e respirar novamente, o sangue escorria na horizontal. Certo. Isso é muito importante. Então, o Padre Guido pode complementar e eu vou até a nossa cópia para poder falar. Por favor, então o Corcione vai se dirigir aqui ao nosso lado, nos nossos estúdios aqui ao lado, onde está a nossa réplica do Santo Sudário, para continuar a nossa explicação lá. Padre Guido, o senhor quer comentar? Exato. Na verdade, complementando o que estava dizendo o nosso amigo Dr. Antônio Carlos, o crucifixo que a iconografia reconstituiu baseado nos dados da imagem do Santo Sudário, apresenta Jesus assim, o braço direito levantado, o braço esquerdo esticado. Certo. Entendeu? E com um sangue que está caindo do braço de Jesus. Bom, Padre Guido, sobre esse aspecto da crucificação na mão, na Idade Média, a arte sempre colocou, do ponto de vista artístico, sempre apresentou Jesus sendo crucificado na palma da mão, que cientificamente Sim. é impossível. Cientificamente é impossível. Ouvimos agora a explicação perfeita, né? Porque o peso do corpo não sustentaria, digamos assim, com um prego, não conseguiria sustentar o peso de um corpo. Por isso, o prego era colocado, como o nosso médico falou, exatamente nesta postura, bem aqui embaixo da mão, e, como ele disse, eram sempre 2 marteladas, já perfurava e a pessoa era pregada. Bom, o Corcione já está ali preparado aqui no nosso lado. Há quem diga que o sudário é uma falsificação medieval. Do ponto de vista que o senhor acabou de explicar para a gente em relação ao polegar, né, que se dobra imediatamente quando alguém é crucificado através do pulso, é possível verificar esse detalhe no Santo Sudário? Só olhar nas mãos do sudário, se percebe que você só vê os 4 dedos. Certo. O polegar está recolhido na palma da mão. Certo. Então, o falsário que teria feito o sudário precisaria ser um especialista em crucifixão na Idade Média para saber que quando o cravo entrasse aqui, as marcas do cravo na mão e nos pés, a gente vê as marcas do cravo, dos cravos. Só um especialista para saber que o sudário, que ao cravar o cravo aqui, o polegar se recolhe na palma da mão, como aparece na imagem do A sudário. gente está mostrando a imagem fechadinha agora, então. Então, não tem polegar retratado no Não sudário. tem polegar. A imagem do sudário não tem polegar. Por quê? Porque ele está recolhido na palma da mão. Certo. Agora, vamos falar sobre o sudário rapidamente. Vamos lá. Eu tenho a figura de um homem
que milhões de pessoas no mundo acreditam tratar-se de Jesus. Não sei se é. Certo. A ciência também não diz que é. Certo. Eu tenho uma figura de um homem de 1,83 m de altura, Certo. que pesava no dia da sua morte 78 quilos. Certo. Isso constatado pelos cientistas da NASA, que estudaram o sudário. A figura de um judeu. A gente sabe que é judeu por quê? Porque nos olhos dele é encontrado 2 moedas, que é característica do sepultamento judeu. Eu colocava 2 moedas no olho. A cópia dessas moedas nós temos, aliás, nós temos essa fotografia ampliada 20 mil vezes, onde a gente vê a moeda, onde tem um lépito com a inscrição que se dá para ver nessa foto, que se dá para ver o Kai, que é parte da palavra Tibério Kaiser. Uma moeda cunhada no ano 29 da nossa era, nós estamos falando do ano 30. Certo. E uma outra moeda aqui, onde tem um lépito, e é uma moeda cunhada no ano 27 da nossa era, em homenagem a Júlia, mãe do Tibério César. Essas 2 moedas foram encontradas na face do sudário. Certo. O detalhe da barba que o Padre Guido comentou, é possível reparar também Aqui, no sudário? dá para ver que ele usa a barba em ponta, que é característico do rabino. Só o rabino podia usar a barba em ponta. Certo. E nós sabemos que esse homem era um rabino. Certo. Continuando, nós vamos ver marcas da flagelação no peito, nas costas, Certo. nas nádegas, nas pernas. Como o Padre Guido falou com propriedade, quem já contou isso aqui contou 120 marcas. Aquele flagelo que o senhor mostrou aqui pra gente, a gente Tem consegue 3 identificar? partes. Tem 3 partes. As marcas da flagelação, todo aquele flagros está nas 120 marcas. Quer dizer, tem... 40 vezes 3 são 120. 40 flageladas que ele tomou, 120 marcas que aparecem no sudário. Entendi, perfeito, perfeito. Então nós temos um judeu, rabino, que foi flagelado. Certo. Foi flagelado, carregou uma cruz na parte traseira. Veja bem, como nós falamos, o sudário é uma peça só. Sim, aqui aí tá nós dividido, cortamos a cópia para poder mostrar mais fácil. Tá certo. Mas esse judeu rabino galileu carregou um patíbulo. A gente vê marcas no ombro e na omoplata. Certo. Enquanto ele carregava esse patíbulo, ele caiu, marcando os joelhos e a face. Um outro detalhe muito importante a gente vai ver aqui atrás. Pois não. Tem um judeu, rabino. Perceba que ele usa cabelo, um rabo de cavalo. Devia Até hoje só tem um povo em Israel que usa rabo de cavalo. É o Galileu. Nós temos aqui um judeu, rabino Galileu, que foi flagelado e carregou uma cruz. Certo. Além de ele carregar uma cruz, ele foi preso a essa cruz. O cravo, como nós vimos, nas mãos e nos pés. Entendido, entendido. Professor, Desculpe, padre. Uma pergunta, Padre Guido. gostaria de perguntar para o senhor. Não está registrada, digamos assim, a queda de 3 vezes, como nós contemplamos na Via Sacra. Porém, parece que os estudos feitos sobre o Santo Sudário mostram um tipo de terra dentro do nariz. Não só no nariz, Padre Guido. Nós vamos ver nesse canto aqui, nós temos terra chamada aragonita. Essa terra só existe nas cavernas de Israel. Mostra de novo, Aqui, professor, ó, onde? Mostra lá. Aragonita. Tá. Só existe nas cavernas de Israel. Inclusive, encontraram mais nos pólens que foram estudados no sudário, encontraram também terras que só existem nas cavernas de Israel. Isso foi na narina também do personagem, foi encontrado, então? Na região do nariz. Certo. Na região do nariz. Então eu tenho um judeu rabino galileu flagelado, crucificado.
e ele esteve numa cruz. Quando ele estava nessa posição, o sangue escorria na vertical. Quando ele se levantava nos cravos, o sangue escorria na horizontal. Imaginem o falsário que tinha esse conhecimento no século XII, no século XIII. Aliás, hoje falo em Leonardo da Vinci. Imagina. Leonardo da Vinci nasceu 200 anos depois que o sudário apareceu. Corcione, por gentileza, o senhor pode mostrar para a gente quais são as marcas das queimaduras do século XVI? Todas aqui. De todas as queimaduras. O sudário passou por 3 incêndios. Um deles, inclusive, em 1993, quando queimou a capela do Guarini. Certo. Que era no alto da catedral. Mas essas são as marcas, essas marcas pretas nas laterais do sudário determinam as queimaduras do primeiro incêndio. Certo. Professor, também dá de notar que o joelho esquerdo de Jesus está mais machucado do que o direito. Isso se explica pelo fato que a cruz, a parte transversal, estava amarrada ao condenado à morte pelo braço direito, pulso direito, com o pé esquerdo. Exatamente. O pé esquerdo dele, eles iam amarrados aos patíbulos e cada um condenado amarrado ao outro. Certo. Eles saíam em procissão, eles saíam em peregrinação numa distância de quase 800 metros que separavam o local da condenação ao alto do Gólgota, onde eles seriam executados. Agora, esse detalhe é muito importante. E quem garante que esse homem é Jesus? Porque ninguém garante que esse homem é Jesus. A NASA, quando estudou o sudário, ela diz o homem do sudário. Que ano foi isso? 1978. Certo, 1978. Quando eles criaram um grupo de estudos composto por 18 cientistas da NASA e mais 18 técnicos italianos. Certo. Que compuseram um grupo de estudos sobre o sudário de Turim. Eles ficaram durante 120 horas, 5 dias e 5 noites, pela primeira vez na história, estudando o sudário como peça, pegando na frente do sudário. Certo. 120 horas eles passaram. E depois disso, mais 100 mil horas de estudos nas universidades e nos laboratórios americanos. Certo. Estudou-se o sangue do sudário, que se acreditava tratar-se de sombra de sangue, mas não, se retirou um pedaço do sangue e chegam à conclusão tratar-se de sangue tipo AB negativo. 78% do povo judeu tem sangue AB negativo. É porque em outras ocasiões, e há quem acredita que poderia ser uma tinta ocre, né? E na verdade... Jamais foi encontrado qualquer pigmento no sudário. Jamais. Nem sequer grafite no sudário. Jamais. Aliás, chama atenção num detalhe. A imagem do sudário não tem só largura e altura. A imagem do sudário é tridimensional. Como é que a gente pode entender isso? Olha, é só olhar. Ela parece que quer sair do tecido. É simples. Se você vê a imagem do sudário, parece que ela quer sair do tecido. Ela é tridimensional. Ela tem volume. E você só consegue fotografar algo com tridimensionalidade quando você fotografa um objeto de luz própria. Entendi. E a gente fica sabendo que em determinado momento, naquele primeiro dia da semana, uma luz muito forte emanou do sepulcro. E um calor muito grande. O técnico da NASA olhou para mim e disse: se o teu Jesus ressuscitou, ele levou 1/10 de segundo para fazer isso. Aliás, a NASA termina o relatório deles, do estudo do Sturp, eles terminam o relatório dele dizendo: se o homem do sudário não for Jesus Cristo, é bom os cristãos do mundo procurarem outro, porque esse aí ressuscitou.
Que interessante. Como se ressuscitar para o americano fosse todo dia, tinha um lá que ressuscitasse. Pois é. Falou com a maior tranquilidade do mundo, Padre Gui. Eu estou aqui depois com a lista do relatório do Sturp, na sequência eu leio, daqui a pouquinho eu leio. Tá. Pois não, Padre Guido? Certo. Mais um pormenor, professor. Os 176 milagres eucarísticos comprovados pelo Vaticano comprovam este pormenor que o senhor falou. Isto é, o sangue é do grupo AB. Isso. Negativo no caso do homem do sudário. Todos os milagres eucarísticos repetem o mesmo sangue, é isso que eu quis dizer, Padre Guido? Tá, entendi. É o mesmo tipo de sangue que se encontra em Lanciano. Sim. O mais mesmo antigo. tipo de sangue que se encontra em Lanciano. Que é o milagre que não eucarístico tem mais absolutamente nada a ver com o sudário. Exatamente. Exato. Essas são as características que nos deixam perplexos com a história do sudário. E eu prometo, ninguém prova que este homem é Jesus. Ninguém prova que o sudário é prova de ressurreição. Mas eu prometo que no próximo bloco eu vou falar 5 minutos dizendo que este homem é Jesus e que o sudário é prova material da ressurreição. Tá certo, a gente vai para o intervalo, mas eu quero encerrar dizendo, então, o Corcione comentou agora há pouco da Sturp, né? É uma sigla, né, de estudiosos. Esse grupo ficou mais de 100 mil horas pesquisando o sudário, e eles chegaram a algumas conclusões. Isso foi em 1978, lembrando, né? O Corcione estava muito próximo a esses estudos, estava presente, acompanhou tudo isso, e veja só, as seguintes conclusões que esse grupo, então, publicou. Havia sangue humano no sudário. Ponto final. Havia sangue humano no sudário, chegaram a essa conclusão. As gotículas de tinta ocre seriam resultado de contaminação. Então, não tem nada a ver com a impressão do próprio sudário, da imagem que está no próprio sudário. A habilidade e equipamentos necessários para gerar uma falsificação daquela natureza seriam incompatíveis com o período da Idade Média. Então, colaborando essa conclusão contra, né, testemunhando contra as pessoas que dizem, olha, isso na verdade foi inventado na Idade Média, né? Então, a terceira conclusão desse estudo diz que não tem como gerar essa falsificação. Na Idade Média não teria condições de ter esse tipo de tecnologia. 4. Como cientistas, eles não podiam afirmar que a mortalha era verdadeira. Eles não tinham condições de afirmar que a mortalha é verdadeira. 5. As marcas do sudário são um duplo negativo fotográfico do corpo inteiro de um homem. Existe a imagem de frente e também do dorso. A figura do sudário, ao contrário de outras figuras bidimensionais testadas até então, contém dados tridimensionais, como bem explicou agora o Corcione. 7. Não existe ainda explicação científica de como as imagens do sudário foram feitas. 8. O sudário apresenta marcas compatíveis com a descrição da crucificação dos evangelhos, que é o que a gente está dizendo desde o começo do programa. Nós vamos para o intervalo. Na volta a gente tem essa explicação, o final do professor Corcione lá. E nós falamos agora bastante dessa pesquisa de 1978, que ficou bem famosa, mas tem uma outra pesquisa 10 anos depois, 1998, que foi o famoso teste com carbono 14. O que isso significa, quais as conclusões que chegaram a partir de 1988 e como a gente pode entender atualmente que pé se encontra esse tipo de pesquisa, essa discussão no mundo todo. A gente volta já já, não sai daí.